Olá, sejam muito bem-vindos ao Perfil Católico. Hoje nós vamos falar sobre a Ordem das Virgens. Eu converso com Lucília Santiago e Ellen Surer, que são consagradas na Ordem das Virgens e auxiliam no processo de formação das candidatas que também desejam se consagrar. Bom, sejam muito bem-vindas aqui ao Perfil Católico. Queria que vocês começassem contando pra gente o que é a Ordem das Virgens. Então, Gisele, obrigada, pelo convite, primeiramente. E assim, a Ordem das Virgens é uma forma de vida consagrada na Igreja, conforme o cânon 604 do Código de Direito Canônico, e é a primeira forma de vida consagrada feminina na Igreja, Já nos primeiros séculos a gente tem notícias, da Santa Petronila, que se consagrou no ano ali de 98 depois de Cristo. Também os padres da igreja, como São Clemente Romano, que falava sobre as virgens consagradas já no primeiro século. Eu queria saber, para ingressar na ordem, existe algum pré-requisito? Como se dá esse processo de formação? Então, o ingresso na ordem, ele acontece por meio do bispo, que recebe a candidata e vê nela. É necessário tanto uma maturidade espiritual, quanto humana também. E aí, uma vez que a jovem tem um interesse, começa o processo formativo. Aqui na Arquidiocese de Brasília, nós temos o propedêutico. Ele tem uma duração de 2 anos. Nesse primeiro momento, a candidata ela começa a conhecer a ordem mais a fundo e a ver se realmente é esse caminho de consagração que ela está sendo chamada, Após esse período de propedêutico, o bispo vê se ela já está apta a ir para uma etapa de formação prévia. Essa etapa de formação prévia ela é mais um aprofundamento, da vida cristã, de assuntos que são necessários para viver de forma bem consolidada, a vocação. E aqui na Arquidiocese de Brasília nós também temos essa preparação por 2 anos. Ao final dessa etapa, se a candidata tiver o desejo de fazer a consagração na Ordem das Virgens, ela manifesta para o bispo e o bispo, uma vez de acordo, acontece a consagração de forma perpétua, definitiva. Na Ordem das Virgens, diferente das congregações religiosas, não existem votos. Então, nós não fazemos votos temporários, A consagração, ela acontece uma vez só e é para sempre. E como requisito necessário, além do que eu já disse, que é necessário ter uma maturidade espiritual e humana, também é necessário não ter vivido uma situação contrária à castidade, de forma pública, Por exemplo, não ter morado com alguém. E é isso, assim, basicamente. A pessoa também não pode ter sido casada, Isso, não ter contraído matrimônio, exatamente. Muito legal. E a ordem, ela existe em vários países, inclusive aqui no Brasil também tem, em outros estados. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que é essa partilha entre vocês, se existe, essa unidade. Isso, então, a gente tem essa comunhão entre nós, Sobretudo depois de um grupo de WhatsApp que foi criado, tendo em vista os 50 anos que seria celebrado em 2020, do aniversário da renovação do rito de consagração, que não aconteceu por conta da pandemia, mas o grupo persistiu, e foi cada vez consolidando, se aprofundando mais esse relacionamento. E atualmente também no encontro que a gente teve nacional, presencial aqui em Brasília, onde muitas de nós tivemos inclusive a oportunidade de se conhecer pessoalmente, que até então era só virtualmente, E existe uma atividade de colaboração também em termos de missão, recíproca. O contato com consagradas de outros países também ocorre nos encontros internacionais que tem de tempos em tempos, Então são todas as oportunidades que temos de estarmos aprofundando mais essa comunhão entre nós. Muito legal. E como que, assim, acredito eu que como toda vocação, vocês tenham muitas alegrias, mas também muitos desafios. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, a vocação na Ordem das Virgens, o maior desafio é que, embora sejamos consagradas, continuamos no mundo. E, bom, quem olha assim pra gente na rua não vai dizer que somos consagradas, Porque o único símbolo exterior que a gente usa é a aliança. Então, assim, no máximo a pessoa vai achar que é uma pessoa casada, E aí, essa dificuldade, assim, não dificuldade, mas o desafio maior de continuar no mundo e, ao mesmo tempo, ter a sua vocação, Saber que tem uma missão, que principalmente é mostrar para as pessoas que estão no mundo o reino dos céus,
Porque a nossa vocação, ela é uma antecipação daquilo que todos nós vamos viver, né? No futuro, no reino dos céus, na realidade. Então, assim, a gente sabe que o matrimônio, ele é uma visão futura, mas ele acaba aqui, né? A nossa consagração, não. Ela não só mostra o futuro, que é o reino dos céus, como ela vai alcançar a plenitude lá. Então, eu acho que o maior desafio é isso, na realidade cotidiana, cada uma inserida, né, no seu ambiente de trabalho, também ser luz, né, no sentido de Cristo nesses lugares. Nossa, é muito bonito isso. Você tava falando, eu tava pensando, né? Nossa, alcançar a plenitude na eternidade. Gente, isso é muito bonito. Meu Deus, muito bonito. E assim, como você mesmo disse, as consagradas, elas têm então uma profissão, elas estão inseridas, né, no ambiente de trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, no sentido de também mostrar para outras mulheres que, de repente, fiquem assim em dúvida ainda, com certo receio, sabe, de viver essa vocação que o Senhor as convida a viver. Isso, então, a tônica principal da nossa vocação é ser imagem da igreja que é a esposa de Cristo, né? Então, essa pertence a Cristo como esposas, né? Pertence esponsal a Cristo. E todas as outras atividades, serviços, né, que porventura venham a ser solicitados, é uma consequência disso, né? Então, assim, a gente, com a nossa consagração, a gente é chamada a amar a Cristo de forma mais ardente, a servir os irmãos de forma mais diligente. Então, seja nas atividades penitenciais, ou nas obras de misericórdia, ou então no próprio serviço da oração, que nos era solicitado através da oração diária da liturgia das horas, né? Isso tudo é fruto dessa consagração virginal, mas como esposas de Cristo, né? No caso da profissão, é uma decorrência da nossa situação no mundo. É porque a gente vive a nossa vocação no mundo. Então, a gente precisa prover o nosso próprio sustento. Mas não tem um caráter de essencialidade como tem para os consagrados de estudos seculares, que faz parte da missão deles, né? Essa santificação do mundo através do trabalho. Para a gente, não. Isso é uma decorrência e não é algo essencial na nossa vocação. Porque o essencial é isso, é ser esposa de Cristo, né? A imagem da igreja esposa. Gente, isso é muito bonito. Nossa, eu fico encantada, assim, de ouvir. Não é minha vocação, né? Sou casada. Mas eu acho muito bonito, assim, essa entrega, né, de vida. Mostrar para as pessoas que vale a pena, sabe, ser de Deus. Vale a pena entregar, né? É muito bonito. E aí, nesse sentido, vocês continuam inseridos, então, na família base de vocês, ao longo da vida, assim. Isso. Assim, a gente tem essa possibilidade de viver na família. Algumas moram sozinhas. Podemos nos associar, né, a associações de virgens consagradas, onde elas vivem em comunidade mesmo, numa casa, mas isso para a gente não é obrigatório como é para as religiosas, que é uma coisa essencial da vocação delas, né, a vida comunitária. Então, há várias possibilidades, contanto que seja algo que favoreça a vivência da nossa vocação. Nossa, né? Muito bonito. E assim, na Santa Igreja mesmo, qual é a atividade de vocês diretamente na igreja? Assim, vocês têm algum serviço que é específico para vocês dentro da igreja? Assim, o que é comum a todas é a oração, serviço da oração por meio da liturgia das horas, que inclusive faz parte até do nosso rito de consagração, a entrega do livro da liturgia das horas. Agora, as atividades na igreja, isso vai variar de diocese para diocese. Às vezes o bispo solicita alguma coisa mais específica para a ordem virgem. Às vezes indica que a gente esteja colaborando de forma mais, né, assídua, de forma mais próxima ali nas atividades paroquiais. Então, isso varia de acordo com a diocese e de acordo com os carismas de cada uma também. Bom, eu tô aqui pensando, eu acho que não só eu, mas quem está nos assistindo também deve estar pensando assim, e como foi que essas moças conheceram e se encantaram por essa vocação e foram chamadas pelo Senhor a viver essa realidade? Aí eu queria que vocês dessem, né, o testemunho de vocês, contando um pouquinho como que vocês conheceram a ordem, quando vocês decidiram, então, ingressar, como é que foi? Então, no meu caso, né, assim, o chamado à vida consagrada eu sinto desde a infância. E assim, a imagem que eu tinha de vida consagrada quando eu era criança era das religiosas, que era a forma que eu conhecia, né? Então, minha mãe, mais comum, né? As freiras, que a minha mãe falava, quando eu era pequena, eu falava que queria ser freira, né? Eu comecei a ter um discernimento mais sério na adolescência. Já a partir dos 16 anos eu comecei a participar de encontros vocacionais, entrei em contato com várias congregações,
mas eu não me identificava, às vezes, nem com o carisma, nem com a forma de vida mesmo, próprio das religiosas. E também procurei conhecer outras vocações, né, como as consagradas de movimentos eclesiais, que também, às vezes, até me identificava com carisma, mas não com a forma de vida, né. E eu fui conhecer a Ordem das Virgens através do anuário. Foi o primeiro contato que eu tive, que tinha lá escrito, né, a existência da Ordem das Virgens lá no anuário da Arquidiocese. E aí foi numa conversa com Dom João, né, que eu estava na época em discernimento de uma outra forma de vida consagrada, e a gente viu juntos, eu percebi, né, que não era ali que Deus me chamava, e aí eu falei com ele sobre essa possibilidade de conhecer as ordens, ele falou que tinha aqui em Brasília, e aí assim que eu voltei para Brasília, eu entrei em contato com o padre, que na época era o formador, e foi nas formações que eu fui me identificando cada vez mais nessa forma de vida, e que eu senti que eu tinha encontrado ali, que era a vontade de Deus para mim, né, para toda a vida. Muito, gente. E você, Lucília, como é que foi? Bom, no meu caso foi um pouquinho diferente. Eu me converti, né? E aí, depois da minha conversão, começou aquela inquietação vocacional, né? Aqui que eu fui chamada. E aí, aqui na Arquidiocese, a gente tem o CAIRE, que é o Encontro de Discernimento Vocacional Feminino. Eu frequentei os encontros do CAIRE por aproximadamente 2 anos. E aí, eu fui vendo. Tinha contato com as congregações religiosas, mas não me identificava com nenhuma, com aquela forma, né, de viver a vocação. Continuei em oração, na época eu já tinha um diretor espiritual, né? E por meio da oração, cheguei à conclusão de que eu queria ser consagrada, eu queria que isso fosse reconhecido pela igreja, mas eu não me via ligada a nenhum instituto, nenhuma congregação. Então eu cheguei para ele e falei isso para ele. E ele não conhecia a Ordem das Virgens, eu também não conhecia. E ele falou, bom, eu não sei se isso é possível na igreja, mas eu recomendo que você procure o bispo auxiliar, né, referencial, na época era Dom José Aparecido, e fale para ele sobre isso e se você consegue uma autorização para viver, né, uma consagração dessa forma. E aí, quando eu consegui agendar com Dom José, era uma reunião da ordem, e eu não sabia, né? Eu achava que ele ia ter essa reunião e depois ia falar comigo. Mas aí ele deixou que eu participasse e começou a dizer. E quando ele começou a falar o que era a Ordem das Virgens, eu vi que era exatamente aquilo que eu estava procurando. E aí, desde então, eu comecei a participar, né, dos encontros, e 2 anos depois, aproximadamente, eu fiz a consagração perpétua. Gente, é tão bonito. A gente tem a imagem aqui da consagração. Sim. E encanta, né, ver, assim, a entrega realmente de vocês a Deus é muito bonita. Nossa, eu fico muito feliz, assim, de ver, né, que no mundo tão conturbado que a gente vive, tão difícil, as pessoas estão cada vez mais individualistas, sabe? A gente vê pessoas que estão ali, né, querendo se entregar a Deus completamente e continuarem nesse mundo, que é o grande desafio de vocês, mas sendo luz, né? Sendo luz através da profissão que vocês escolheram, sendo luz através do trabalho ali no dia a dia, com as pessoas que estão do seu lado. Isso é muito bonito, gente. Nossa, muito bonito. Eu queria que vocês, assim, pra gente finalizar, vocês deixassem, né, um recado para as jovens que nos assistem, para as mulheres que nos assistem, e que sentem esse chamado de Deus para fazer, né, uma vida entregue de doação, de vocação, igual vocês foram chamados, mas que ainda, por algum motivo, se sentem ainda receosas, né? Acham que, de repente, não sei. Eu acho que todo mundo busca felicidade, né? Então, assim, mostrar e dizer para elas que é muito bom quando a gente encontra a nossa vocação e ali a gente se realiza. Então, eu queria que vocês deixassem esse recado. Bom, eu acho que o recado que a gente pode deixar hoje é que se você, né, que está assistindo a gente, sente essa inquietação e pelo pouco, né, que a gente conseguiu falar que acha que a Ordem das Virgens é, né, o chamado do Senhor para sua vida, então que possa dar um sim generoso, né, um primeiro passo. Aqui na Arquidiocese atualmente nós temos já candidatas que estão numa etapa prévia de consagração, né, elas fizeram um compromisso na Catedral com Dom Fernando, inclusive na época da visita, né, das relíquias de Santa Teresinha, e nós já temos outras moças que depois disso procuraram a gente também, né, e já estão nesse processo formativo que a gente chama do propedêutico. Então, se você sentiu o chamado, né, pode procurar a gente, entrar em contato, que a gente acolhe com muita alegria, né, cada uma a gente escuta a história de cada uma e damos início a um processo que, se for visto, né, que é a vocação, com muita alegria
a gente recebe na Ordem das Virgens. E aí, para as pessoas entrarem em contato com vocês, como é que é? Então, tem... A gente tem um Instagram, que a gente tem atualmente é o nosso perfil oficial, né? Mas também tem sempre o contato meu e da Ellen, geralmente entram em contato com a gente pelo Instagram ou então procuram diretamente até mesmo o Dom Fernando, né? Como ele é o nosso formador, algumas têm entrado em contato diretamente com ele. Ah, perfeito, gente. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, trazendo essa proposta, né, do Senhor, para que outras pessoas, com certeza, se Ele quis que a gente fizesse um programa sobre a ordem, é porque tem alguém que está nos assistindo e que é chamado a essa vocação. Tenho certeza disso, porque Deus, Ele utiliza, né, da gente, que é instrumento dele para fazer esse chamado. Então, assim, eu fico muito grata a vocês por trazerem, né, essa vocação tão bonita aqui para o perfil. Obrigada. E a gente agradece o convite. Bom, a você que nos assiste, se você sente no seu coração esse chamado ardente do Senhor, gente, por favor, dê esse sim generoso. É tão bonito quando a gente encontra a nossa vocação e a gente vê ali o agir de Deus diariamente nela. Então, espero que esse programa tenha sido muito especial para você. Como eu disse, se Deus pediu para que a gente fizesse um programa sobre a ordem, é porque com certeza alguma moça que está nos assistindo é chamada a viver essa realidade. Bom, eu encontro com vocês no próximo programa. Paz e bem!